Olá, somos alunos da turma de Banco de Dados 2 da Unifax e hoje vamos apresentar um estudo de caso sobre NoSQL. Vamos lá? Vamos começar com o surgimento do NoSQL. Bom, o NoSQL surgiu a partir do fenômeno Big Data, marcado pela complexificação e o crescimento exponencial da quantidade de informação, ou seja, da coleção de dados no mundo digital. Pensando em toda essa complexidade, o conceito de Big Data pode ser subdividido em 5 categorias, ou 5 Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. O volume corresponde ao aumento na quantidade de dados a serem processados. A velocidade, a necessidade de processar os dados em tempo real. E já a variedade corresponde à diversidade dos dados, ou heterogeneidade dos dados, que dificilmente se ligam a estruturas rígidas. A veracidade corresponde à análise constante dos dados. Por exemplo, dados desatualizados podem ser considerados inverídicos, não porque tenham sido gerados de forma errônea ou duvidosa, mas porque não correspondem mais à realidade e podem servir de guias para decisões equivocadas. Já o valor corresponde ao valor que a coleta e análise de dados oferece ao negócio. Então, para isso, a solução foi a criação dos sistemas NoSQL. Vamos entender o que é NoSQL? O NoSQL é um banco de dados não relacional de alto desempenho, criado em 1998 por Carlos Strozzi, o qual se referia a uma base de dados open source, ou seja, de código aberto, que não utilizava a interface SQL. Em uma abordagem mais moderna, NoSQL significa Not Only SQL, em tradução, não somente SQL, já que é bem difícil ter um banco de dados apenas não relacional, correspondendo assim à junção de relacional com o não relacional. A grande motivação para o surgimento do NoSQL é resolver o problema de escalabilidade, pois pode ser muito caro e ou complexo escalar um banco de dados relacional. Vamos agora saber as principais características do NoSQL. A não utilização de estrutura fixa de tabelas. NoSQL é completamente livre de esquemas e não oferece suporte a instruções em geral, como join, que corresponde a uma operação de junção em álgebra relacional, create e alter table, e SQL injection, que é uma técnica de ataque baseada na manipulação do código SQL. Os principais tipos de banco de dados NoSQL são documento, onde os dados são armazenados como documentos, que são organizados em coleções essas que contêm objetos idênticos. Alguns exemplos são o MongoDB e o CouchDB. Lembrando que esse é o principal tópico da nossa apresentação. No tipo coluna, os dados são armazenados em forma de tuplas, podendo suportar linhas, colunas ou também subcolunas e rótulos de tempo. Existem o Cassandra e o HBase como exemplos. Os grafos. Os dados são armazenados na forma de grafos, vértices e arestas, com ênfase no relacionamento entre eles. Um exemplo é o Neo4j. Há também o tipo chave-valor, que tem como finalidade armazenar os dados como valores dotados por uma chave identificadora única. Redis e o DynamoDB são exemplos deste tipo. Indo mais adiante, vamos explorar os Document-Based Databases, trazendo duas considerações importantes. A primeira delas fez por Love. As bases de dados são organizadas em coleções de documentos, ao contrário das bases de dados relacionais, em que se usam tabelas estruturadas, com campos para cada registro. Também é permitido ao utilizador adicionar vários campos de diferentes tamanhos a um documento. Já a outra, feita em conjunto por Moni Rusman e Hussein, eles citam. Nessas bases de dados, o objetivo é gerir e armazenar documentos. Estes documentos podem assumir os formatos XML, JSON, que é o JavaScript Object Notation, ou BASIC, que é um Binary JSON, ou seja, o JSON binário em tradução, que são os formatos padrão na troca de dados. Vamos agora às diferenças entre os tipos de abordagem relacional versus não relacional e o comportamento dos Document-Based Databases em relação aos bancos de dados relacionais. O NoSQL possui diversas vantagens e desvantagens, como qualquer outro banco ou processo. Dentre elas, temos como vantagens: lida com grande variedade de dados, escalonamento horizontal, que é a adição ou remoção de unidades de processamento ou máquinas ao ambiente, conforme a sua necessidade instantânea. Tem destaque pela maior disponibilidade e menor custo, além da tolerância ao particionamento. Como desvantagens, tem a menor consistência dos dados, geralmente não suportam transações ACID, que será explicado no próximo slide, apresenta falta de documentação e não possuem a mesma quantidade de ferramentas de relatórios, análise de desempenho e testes que os bancos de dados relacionais. Vamos ao ACID. ACID significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Ele detém as propriedades que garantem confiança nas transações, consistência em acessos concorrentes e falha do sistema. Atomicidade
significa que, caso exista uma falha na transação, o efeito das suas operações não é aplicado na base de dados. De modo mais direto, seria algo como ou é ou não é. Não existe o meio termo. Consistência. A integridade da base de dados é garantida no final da execução de uma transação. Isolamento. O resultado de uma execução de uma transação concorrente é o mesmo do que uma transação isolada. E durabilidade. Após a confirmação de uma transação, mesmo que ocorram falhas, os resultados são refletidos na base de dados. O paradigma BASE, Basically Available Soft States Eventual Consistency, por sua vez, é oposto ao ACID, ou seja, abre mão do requisito de consistência permanente de dados, focando na disponibilidade e na tolerância ao particionamento. Sua sigla em definição é Basically Available. Bases de dados estão disponíveis sempre que são acessadas, mesmo que uma parte esteja indisponível. Soft State. Não precisa sempre ser consistente e pode tolerar inconsistência por um certo período de tempo. Eventual Consistency. Depois de um certo período de tempo, a base de dados vem para o estado de consistência. Foi criado a partir do teorema CAP, também conhecido como teorema de Brouwer, e significa Consistency, Availability, Partition Tolerance. Com isso, há diminuição no custo computacional em relação às bases de dados relacionais. Vamos relaxar um pouco e entender melhor com um exemplo interessante. Tendo como exemplo uma relação de pessoa com cargo e objetivando criar uma consulta para recuperar o cargo da pessoa fictícia de nome João, então, como seria no modelo orientado a documentos? No modelo orientado a documentos, bastaria recuperar o documento do João, que conteria o documento de seu cargo. E no modelo relacional? Já no modelo relacional, seria necessário realizar um join entre as tabelas, pessoa e cargo, para então obter o dado desejado, o que exigiria um certo custo de desempenho. Vamos para duas ilustrações então. Nessa imagem, temos o formato SQL. Acima, temos a tabela e abaixo o código. Percebam os comandos de inserção, update ou atualização e de consulta, podendo ser ascendente ou descendente também, além do delete. Guarda essa carga visual e de sintaxe que você está vendo. Vamos levar essa percepção para a próxima imagem. Agora, temos o formato NoSQL. Você percebe a diferença? Isso é porque no NoSQL, os arquivos são armazenados como documentos, no formato JSON, como citamos. E aqui, vemos que ele possui todos os dados de forma mais simples à visão do usuário. Percebeu agora a diferença? Vamos para o estudo de caso e tomaremos como exemplo a eBay, uma empresa focada em e-commerce, respondendo ao questionamento: por que o eBay utilizaria NoSQL? Há dezenas de milhões de desenvolvedores, petabytes de informação e centenas de milhões de queries SQL. Com isso, a eBay visa suprir necessidades como velocidade, eficiência e grande volume de dados. Entrando no leque do MongoDB, o que é o MongoDB? Bom, o MongoDB é um banco no SQL que utiliza um modelo de armazenamento orientado a documentos e tem seu armazenamento no estilo Bison, que é o binário JSON, lançado pela companhia Tengen em fevereiro de 2019, há 11 anos. É um open source escrito na linguagem de programação C++, com foco no alto desempenho e desenvolvimento ágil. Utilizando o MongoDB, somos capazes de obter uma melhor performance, visto que uma única consulta pode retornar tudo o que precisamos saber sobre o documento. Várias empresas usam o MongoDB, dentre elas o eBay, Globo e The New York Times. O eBay utiliza o MongoDB desde 2010. Em termos de consistência, o MongoDB possui apenas um master ativo. Há dois modos de consistência, o total e o eventual. O total é possível se todas as operações de leitura forem realizadas no master. No eventual, se a replicação para os servidores slaves, ou seja, de transferência, for feita de forma assíncrona, o MongoDB não necessitará fornecer controle da concorrência das versões. Após toda essa discussão, acho que já podemos chegar ao fim, não é? Nesta apresentação, vimos a grande importância do NoSQL em resposta à necessidade de lidar com grande volume de dados, além do seu foco de utilização por grandes empresas como o eBay. Foi nosso parâmetro de apresentação, atrelado ao MongoDB também. Tivemos a percepção de que os bancos relacionais e não relacionais, na verdade, não se opõem, mas se complementam, já que, enquanto os relacionais seguem o modelo ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, e visam lidar com o problema da consistência, os não relacionais lidam com o problema da escalabilidade. Enfim, é isso. Espero que tenham entendido. Muito obrigado por assistir a nossa apresentação.